Tá bom. Já tá entrando. Não tem uma entrada aí você junto? Não tem, né? Não sei, acho que não. Não tem. Não, só na sofisticação. Mas um dia vai dar certo. Marcelo, vou só ler um versículo bíblico aqui. Ok. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu sei que o tema hoje é superabundante graça e que nós possamos entender que quando falamos de graça, nós falamos de um pacote completo, sem esforço nenhum humano, e ele já foi todo ele conquistado, não tem barganha. E aí vem o adendo, né? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus seja louvado. Amém? Marcelão, vou fazer uma oração só aqui no Instagram e já vou dar o tempo para você entrar aí no Facebook. Gente, Facebook vai estar o Marcelo sozinho aí, sozinho não, que eu vou estar aqui ouvindo ele, e vamos estar pelo Instagram junto, tá bom? Glória a Deus. Pessoal do Facebook já tem várias pessoas aí, Sueli Fernandes, Mirielle, daqui a pouco o Marcelo vem, viu? Aquele Marcelo de Londrina, ele já mandou uma mensagenzinha, daqui a pouco ele entra aí, você vai ver os comentários dele. Glória a Deus, viu? Vamos orar. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu quero agradecer, Paizinho, por essa escola dominical, agradecer, Senhor, Paizinho, por esse momento gostoso que o Senhor, ó Pai, nos presenteia. Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pedir, por favor, que teu Espírito Santo, gracioso, possa mover, ó Pai, de uma forma extraordinária, Senhor, esse momento de escola dominical. Deus, muito obrigado pela disponibilidade, Deus, ó Pai, do Marcelo. Obrigado, papai, pelo desprendimento dele, Deus, de estar ministrando, de querer, ó Deus, ministrar, de saber, ó Deus, aquilo que ele está falando. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus, pedir a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Marcelo? Ok. Você entrou aí via Facebook? Entrei, só precisa ver se vocês estão me vendo aí, pelo Face da igreja. Ainda não, mas vamos ver aqui. Glória a Deus. Vê se não entra no Facebook, vê se você consegue ver o aula da igreja. Ah, ok, apareceu aqui. Apareceu aí? Deixa eu ver. Sim, estou aqui. Face da igreja metodista. Fechar aqui. O Marcelão não chegou para mim ainda não, mas vai chegar. Bom dia, pessoal aí que já tá com a gente. O pastor vai confirmar a hora que aparecer aí no Face da igreja. Então, nós praticamente estamos fazendo uma sequência aqui, meio... não foi nada inicialmente planejado por nós, mas eu acredito que no decorrer desse bate-papo que a gente tem feito aqui, tem acontecido da gente, de certa forma, sequenciar isso e acabar trazendo uma série de verdades preciosas da palavra de Deus para a nossa vida. Então, eu comecei falando sobre Páscoa, falei sobre sacrifício, falei sobre a cruz de Cristo. Não foi nada. E agora chegou nessa situação de nós conversarmos sobre a graça de Deus. Porque tudo isso que nós comentamos aí sobre, desde a Páscoa, ou desde que a gente começou a conversar, tudo isso é resultado dessa graça de Deus sobre as nossas vidas. Nada disso que a gente conversou aqui aconteceu, ou acontece, ou estamos na nossa vida sem a graça de Deus derramada sobre nós, tá? E é importante a gente entender essa graça e entender como que é isso, né, na nossa vida, para que a gente tenha um alinhamento correto na nossa forma de viver o cristianismo. Tá? A gente tem que entender essa graça porque ela é fundamento básico
da nossa fé em Jesus, da nossa fé em Deus, tá? O que é graça? Tá? A maioria das pessoas costumam dizer que graça é um favor imerecido. É algo que nós não podemos fazer nada para receber e nem para merecer essa graça. Essa graça ela foi dada para nós de forma totalmente liberal de Deus. Ele não depende de uma ação nossa para a gente receber essa graça de Deus. Essa graça de Deus ela foi derramada sobre todos nós. Então, para a gente começar, eu gostaria que a gente lesse Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que nós somos salvos, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso braço, não é por aquilo que a gente faz, ou por aquilo que a gente deixa de fazer. Nós somos salvos pela graça de Jesus por meio da fé, não por meio de obras, né? Coisas que a gente faz. É dom de Deus. Por que isso? Porque a glória não é nossa. A glória é de Deus, né? Ele termina o versículo 9 dizendo, para que ninguém se glorie. Porque se eu fizer alguma coisa, e através disso que eu estou fazendo, eu conseguir algo de Deus, então eu fiz, eu mereci. Foi esforço meu, eu consegui isso de Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus não é assim. Por isso que numa aula para trás, em algumas aulas aí, eu falei que o cristianismo é uma suplantação, né? Ele supera, ele ultrapassa os limites da religiosidade, porque a religiosidade ela está baseada nisso. A gente faz alguma coisa e aí a divindade retribui ou não castiga o adorador, o seu devoto, né? No caso de Deus não é assim. Tá? No caso de Deus, nós não fazemos nada para esse Deus. Ele fez por nós. Como eu disse na aula sobre o sacrifício, né? Nós somos salvos do quê? Vamos começar por aí um pouquinho. Muitas vezes a gente entende, as pessoas olham isso e pensam assim, eu vou ser salvo do inferno, eu vou ser salvo da condenação. Mas, na verdade, nós somos salvos da ira de Deus. A condenação e o inferno é um reflexo dessa ira de Deus sobre o homem pecador. Tá? Então, como o pecado está em nós, e o pecado faz separação, tá? Então nós somos salvos da ira de Deus, que em consequência disso, as pessoas que não alcançarem a salvação serão condenadas eternamente. Então nós somos salvos dessa ira, mas Deus é um Deus tão gracioso, tão maravilhoso e tão misericordioso que para aplacar essa ira, para que essa ira de Deus fosse satisfeita, o que ele fez? O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desceu, se fez sacrifício na cruz por nós, morreu, pagou ali o nosso pecado e por ele nós somos justificados. Justificados por meio da graça de Deus. Então, não é o nosso esforço que vai fazer isso. Não é a nossa devoção a esse Deus que vai nos fazer alcançar essa salvação. Não são os nossos sacrifícios pessoais que vão fazer isso, mas o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, esse sacrifício que vai aplacar essa ira de Deus sobre o pecado nas nossas vidas. Então, o próprio Deus se tornou o sacrifício no nosso lugar. Isso faz o cristianismo superar todas as demais religiões, porque as religiões elas olham esse lado da troca. Nós não temos troca. Nós recebemos a salvação de forma graciosa. Deus se fez homem e morreu na cruz no nosso lugar para pagar os nossos pecados, o nosso erro. Então, não existe nada que eu faça ou deixe de fazer que vai me levar até a presença de Deus. O que eu
que vai me levar à presença de Deus, o que vai me levar a ser justificado, o que vai me levar a ter os meus pecados perdoados, é um ato do próprio Deus, que foi a morte de Jesus na cruz por nós. Isso é o ponto máximo da graça de Deus revelada aos seres humanos, né? Então, nós somos salvos por meio da graça e não... somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas nossas obras. Isso é um dom de Deus, e não vem de obras para que a gente não se glorie. Toda a glória pertence ao Senhor, em todas as situações. Então, a gente costuma dizer que graça é um favor imerecido. E se nós começarmos a achar que para a gente alcançar alguma coisa de Deus, nós vamos ter que fazer algo, nós vamos ter que praticar algo, nós vamos ter que cumprir todos os ritos da nossa igreja, nós vamos ter que jejuar, nós vamos ter que dizimar, nós vamos ter que fazer boas obras. Se a gente pensar que nós temos que fazer isso para alcançar algo de Deus, nós estamos nos tornando como Paulo fala em Gálatas 5:4, que nós estamos voltando para a lei, nós caímos da graça. Não é essa a nossa situação. Nós temos sim que sermos fiéis à nossa igreja, aquela denominação que nós abraçamos. Nós temos que ser obedientes àquilo que nós colocamos como uma religião, vamos dizer assim, para a gente seguir, uma placa de igreja que nós estamos seguindo. Nós temos que praticar, sim, as coisas que a Bíblia diz para nós fazermos. Nós temos que ser pessoas que praticam boas obras. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá para frente. Né? Mas não para alcançar algo de Deus, mas sim porque nós já alcançamos a graça de Deus. Então, não é uma troca, é um reflexo. Tá? Quando a gente pensa em troca, eu faço algo para receber em troca. Aqui não, eu já recebi. Então, como gratidão, como entendendo o que aconteceu e o que eu recebi, então eu passo a praticar boas obras. Eu passo a amar, eu passo a perdoar, porque eu tenho que refletir essa graça de Deus na minha vida. Então, se eu recebi de graça eu tenho que dar. É esse o espírito da parábola do credor incompassivo que Jesus conta. Que o credor foi lá, tinha uma grande dívida com o seu senhor e ele foi perdoado. E depois ele não conseguiu perdoar uma pessoa que devia uma merreca para ele. Então, é essa analogia que a gente tem que fazer. Nós já fomos perdoados por Deus. Se nós somos perdoados por Deus, por que eu não vou perdoar outras pessoas? Por que eu não vou perdoar o meu semelhante? Agora, eu perdoar o meu semelhante é uma condição para que Deus me salve ou para que eu seja abençoado por Deus? Não. É um reflexo do perdão que eu já recebi de Deus. Né? Então, a graça de Deus é esse favor que a gente não merece. Tá? E muitas coisas acontecem com a gente pela graça de Deus. Tá? Não é porque nós somos merecedores. Porque o que a gente merece de Deus, tá? O que a gente merece de Deus é a condenação. O que a gente merece de Deus é o castigo. O que a gente merece de Deus é a punição pelo nosso pecado. Mas graças a Deus, que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, e Ele não dá aquilo que a gente merece, mas Ele dá algo para nós que nós não merecemos, que é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Isso nós não merecemos. Isso nós não merecemos. Nós teríamos que pagar o nosso preço, mas Deus é bom. Deus é muito bom. E Ele nos ama. E esse amor se reflete nessa graça maravilhosa. Jeremias fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a causa de nós não sermos consumidos. Então, todos os dias pela manhã, quando você acordar e abrir os seus olhos, agradeça a Deus pela misericórdia. E agradeça a Deus pela graça que te justifica e que te faz um filho de Deus. Né? Nós somos salvos pela graça. Então, nós não precisamos, veja bem, nós não precisamos fazer obras
para obter algo de Deus. Nós fazemos obras porque nós já obtivemos algo de Deus, ok? Não podemos nos transformar em legalistas, tá? Não podemos nos tornar em pessoas que acham que através de atos ou de ações vão poder fazer alguma coisa para Deus, né? Deixa eu me achar aqui nas minhas anotações. Interessante assim, que se a gente for pensar nessa graça, tá? De certa forma, a graça ela atinge a todos os seres humanos em um primeiro momento, porque se a graça e a misericórdia de Deus não atingissem os seres humanos, nós já tínhamos sido fulminados e liquidados por Deus, tá? Então, quando Adão e Eva eles pecaram, a palavra era a alma que pecar vai morrer. Se vocês comerem do fruto da árvore da vida, vocês vão morrer. Não foi isso que aconteceu com eles naquele momento. Eles não morreram, mas passou a existir a morte. Tá? E eles viveram ainda, segundo a Bíblia, centenas de anos. Né? Pelo menos Adão viveu centenas de anos. Mas isso passou a nós. E essa graça, ela está sobre nós, e está sobre todos os seres humanos, né? Em Tito, Paulo diz, né, que... Deixa eu achar aqui... Deixa eu achar aqui o versículo. É muito computador por metro quadrado, né, Marcelo? Pois é. Um computador e 2 computadores e um celular aqui. Ó, Tito 3,5. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então ele começa falando aqui, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Numa outra versão. Então a graça de Deus ela está manifesta para que todos os seres humanos sejam salvos, tá? Mas ela ensina-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, aos desejos mundanos, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. A graça de Deus, né? De novo aqui, ela se manifestou para que a gente possa, por meio dessa graça, viver, renunciar à nossa impiedade, renunciar aos nossos desejos, à nossa vontade e viver nesse presente século de forma justa, sóbria e piedosa. Tá? Aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E Ele se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar um povo zeloso de boas obras. Então a gente vê aqui que as obras, elas não estão afastadas dessa graça, elas não estão distanciadas da graça, mas ela é uma consequência dessa evolução que a gente leu aqui. A graça se manifesta, a gente responde essa graça renunciando à nossa vida, renunciando aos nossos desejos, né, para viver de forma digna, como o pastor ministrou ontem à noite, falando no horário que seria do culto dos jovens, né? Que nós, para ser cristão, tem coisas que são intrínsecas, né? Eu não posso ser cristão e não perdoar, eu não posso ser cristão e não ser longânimo. Então, mas isso é um reflexo dessas coisas que estão acontecendo em nós, né? Aguardando Jesus que morreu na cruz para que tudo isso acontecesse, e criando um povo zeloso de boas obras, que praticam os ensinamentos que Jesus deu para que a gente colocasse, né, aqui no nosso viver diário com as pessoas que estão conosco. Então, essa é a graça salvadora de Jesus
que manifestou a todos os homens, né? E Paulo fala algumas coisas interessantes sobre graça, que é preciso a gente parar e olhar um pouco, né? E eu coloquei superabundante graça, porque Paulo ele fala, né? Porque lá em Romanos 3:24, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, muitas pessoas se acham indignas. E, de fato, nós somos indignos. Muitas pessoas acham que, porque eles erraram e cometeram, aos olhos humanos, erros que são gravíssimos, que não tem mais jeito, que não tem mais chance, que já era, perdeu o Playboy. Mas não existe isso. Tá? Nós sempre seremos indignos. Nós nunca vamos merecer nada de Deus, mas Deus nos dá graciosamente. Então não há nada que eu tenha feito na minha vida que eu não possa me arrepender aos pés da cruz e alcançar essa salvação. Porque onde abundou o pecado, por mais pecador que tenha sido, e eu até não acredito que Paulo tenha sido dos piores, porque ele era um religioso, ele era um fariseu, ele seguia a lei, ele era daquele cara chato, né? De fazer tudo certinho, mas ele se considerava o pior dos pecadores, porque ele entendeu essa graça de Deus e o que aconteceu na cruz. Então, mesmo dessa forma, Paulo fala, porque, a lei veio para que a ofensa abundasse. Então, se a gente começar a olhar a lei, se a gente começar a olhar a palavra de Deus e ver tudo que ela fala para a gente que desagrada a Deus e olhar tanto de coisas que nós fazemos, a gente vai falar assim, poxa, não tem jeito. Mas aí Paulo completa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá? Mas ele continua falando sobre isso, porque é muito fácil a gente pensar dessa forma e falar assim, bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu posso continuar na minha vida do jeito que está, porque Deus vai continuar me amando, Deus vai continuar me perdoando, Deus vai continuar te amando sempre. Tá? Porém, vamos ver o que o próprio Paulo fala lá em Efésios 2, 8, desculpa, Romanos 6, de 1 a 5. Ele fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, porque superabundou o pecado, eu vou continuar pecando? Paulo fala, de modo nenhum. Por quê? Porque quando nós morremos, quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado. Nós morremos para nós mesmos. Cadê o Noé para pular da cadeira de novo? Nós passamos a viver não mais a nossa vida, mas passamos a viver a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Então, essa graça sobre as nossas vidas, que faz com que a gente não precise fazer nada, ou que a gente não tenha mérito na nossa salvação, não nos dá a liberdade, que seria libertinagem, para a gente continuar vivendo a nossa vida da forma como a gente quer viver. Tá? Mas nós temos que viver de forma justa, sóbria e piedosa, como a gente leu um tempo atrás, alguns versículos atrás. Não, mais uma vez, volto a frisar, não como troca, mas como consequência
da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, essa graça de Deus é a causa de nós estarmos aqui nessa manhã conversando e falando sobre esse Jesus. É um favor que a gente não merecia. Essa graça nos faz agradáveis a Deus em Jesus. Olha que interessante. O que nos torna agradáveis a Deus está lá em Efésios 1:6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu achar aqui. 1:7. Para o louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Exatamente. Ele nos tornou agradáveis a Deus, né? Se fez agradáveis a si, Deus, no amado. Então, o que nos torna agradáveis a Deus não é a nossa atitude, não é a nossa ação, mas o que nos torna agradáveis a Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos agradáveis a Ele no amado. Nós somos tornados justos, como diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que nos torna agradáveis diante de Deus, é o sacrifício. A graça se manifesta nisso, no Senhor, tá? Então, quando a gente olha para isso, eu tenho que responder de forma positiva a essa graça. Eu tenho que responder, a graça ela se manifestou salvadora a todos os homens, não quer dizer que todos os homens serão salvos. A graça, que quer dizer que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, é que ela está acessível e disponível a todos os homens, mas ela só tem efeito quando nós tomamos posse do sacrifício de Jesus na cruz como no nosso lugar. Aí sim, quando eu entendo isso, quando eu passo a viver isso, a graça de Deus, ela tem efeito sobre as nossas vidas, tá? E o último aspecto que eu gostaria de falar sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas é um versículo que a gente fala, que a gente canta, que está lá em 2 Coríntios. Tem pelo menos umas 3 músicas que eu lembro sobre isso daí. Quando Paulo ele está orando, ele diz que ele já tinha orado a Deus várias vezes, pedindo para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E o que Paulo fala? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Então, o último aspecto da graça que eu gostaria de enfatizar é que a graça de Deus, ela é suficiente para nós, tá? E ela nos fortalece. Tá? Principalmente nesse momento agora, onde nós estamos aí passando por esse isolamento social, passando por dificuldades, passando por lutas, algumas pessoas aí com problemas financeiros, algumas pessoas aí já começa, depois de 40 dias de isolamento, começa a ver um cansaço, um estresse. O que nos fortalece? É a graça de Deus. Não é a nossa força, não é o nosso braço. Então, um aspecto importantíssimo dessa graça é que ela é suficiente para nós. Nesse momento, em todas as suas lutas que você tiver, que eu tiver, nós temos que lembrar sempre disso. A graça nos basta. A graça que nos torna, como eu falei agora há pouco, aceitáveis a Deus. A graça que nos torna filhos de Deus. Essa graça nos basta. Eu não preciso mais eu não preciso das outras coisas. As outras coisas, as coisas deste mundo, são complemento. Eu não sei o que era o espinho na carne que Paulo tinha. Eu, por causa dos problemas que eu já tive de coluna aqui, às vezes eu brinco, que eu acho que Paulo tinha um problema no ciático, porque quem já sofreu de ciatalgia sabe que a dor que a gente sente nos glúteos aqui é como se tivesse uma faca enfiada ali, né? Então eu brinco e falo assim, parece que, acho que Paulo tinha algum problema na lombar ali, uma ciatalgia com aquele espinho
na carne, mas eu não sei o que é. A Bíblia não nos dá pista sobre o que é isso, se era um problema físico, se era alguma outra coisa. Mas o fato é que Paulo sofria. Ele tinha algum problema e ele colocou, como todos nós, né? Nenhum de nós está isento de problemas, mas ele orou várias vezes e Deus revelou para ele, falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. Né? E sabe por que eu não vou tirar isso aí de você? Para você não se envaidecer. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se eu quero ser forte no Senhor, eu preciso ser fraco em mim mesmo. Eu preciso entender que eu não tenho força nenhuma. Eu preciso entender que tudo vem de Deus. Que a graça me atingiu sem eu merecer. Que a graça não é esforço meu. Que o que eu tenho, o dom que eu tenho, o talento que eu tenho, a casa que eu tenho, a família que eu tenho, foi Deus que me deu. Pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele. As dificuldades que eu tenho, as lutas que eu tenho, Deus me sustenta pela graça dele, me leva, me fortalece, me faz forte nele. Então, enquanto eu achar que eu posso fazer alguma coisa, eu não vou conseguir alçar grandes voos. O que eu preciso entender é que eu realmente sou fraco. E qualquer vitória que eu tenha, qualquer passo adiante que eu dê, qualquer milha a mais que eu caminhe, qualquer sucesso que eu obtenha, é resultado da atuação dessa graça maravilhosa de Deus sobre a minha vida. Então, vamos nos alegrar com as nossas lutas e com as nossas fraquezas, não porque nós somos bobos, insensíveis de qualquer forma, mas é porque nós sabemos que Deus está com a gente. Porque Ele está nos sustentando, Ele está nos fortalecendo, e o poder dele está sendo aperfeiçoado em nós, enquanto nós nos entendemos como pequenos e que tudo provém do nosso Deus. Então, era isso que eu queria, de forma bem rápida aqui, comentar sobre graça de Deus. Tem muita coisa aqui, eu tenho mais uns 30 versículos aqui que eu fui selecionando para a gente conversar. Mas o que eu queria deixar claro nessa manhã, nessa aula, é que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, que nós somos indignos dessa graça, que essa graça é um favor imerecido de Deus. Queria deixar claro que, de certa forma, ela está sobre toda a humanidade, mas em especial como graça salvadora, naqueles que se entregaram a Jesus, naqueles que entendem o sacrifício de Jesus na cruz. Que a graça de Deus, a minha salvação, o meu relacionamento com Deus, não está baseado nas minhas obras, embora elas sejam um reflexo disso, mas a minha salvação está baseada na obra de Jesus na cruz por mim, e onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa graça foi derramada sobre nós. Mas isso não me dá o direito de viver da forma como eu quiser viver. Minha irmã entrou, um beijo, Jane, te amo. Mas eu preciso viver de forma sóbria, digna e piedosamente. Quer dizer, vivendo aquilo que eu sei que Deus se agrada. Embora que eu saiba que eu me tornei agradável a Deus pela obra de Jesus na cruz. E outro ponto, último ponto, que nós somos fortalecidos por essa graça. O poder de Deus se manifesta em nós quando nós entendemos essa graça de Deus e que essa graça para nós é suficiente. Vou além, ela é mais do que suficiente. Não precisamos de mais nada na nossa vida. Basta a graça de Deus sobre nós. Amém? Pastor? Muito bom, muito bom. Marcelo, show de bola. Graça preveniente, a graça que previne, que ela alcança a todos. A graça salvadora, aqueles que entenderam a graça preveniente, né? E a graça redentora, né? Que Deus nos abençoe. Que palavra gostosa. Qual vai ser o tema da próxima escola dominical? Pastor, eu vou ter que tirar na próxima. Tá
bom, meu amor. Eu acho que do jeito que tá indo as coisas, acho que a gente volta domingo que vem. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver, vamos esperar. Marcelo, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Eu vou deixar que você encerre. Como você está no Facebook e nós estamos juntos no Instagram, vou deixar que você encerre aí, faça considerações finais. Só lembrando, hoje o nosso culto é especial, culto com ceia, e cada um prepare a sua ceia em casa. E eu desafiei as pessoas de fotografar as suas mesas para que nós possamos, né, a mesa e família, para que nós possamos depois fazer um book bem bonito na segunda-feira aí, nas nossas ceias em casa, né? E vai ser um momento agradável. E que domingo seja repleto de bênção. E aí, recadinho para quem está agora com a gente, quem vai ver posteriormente, né? Fica ligadinho aí nas redes sociais. Nós estamos com um culto sábado à noite às 20 horas, culto quarta-feira às 20 horas, escola dominical às 9 horas da manhã e o nosso culto às 19h30. Então fique atento aí. Marcelão, considerações finais e pode encerrar do jeito que você quiser. Fica na paz, Deus te abençoe. Obrigado a todos e todas. Minha consideração final é da gente entender mesmo que nós não merecemos nada de Deus, mas Ele se deu por nós. Então, vamos responder a esse amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós nos entregamos a Ele, porque Ele primeiro se entregou a nós. E não existe nada, volto a falar mais uma vez, nada que tenha acontecido nas nossas vidas que pode nos separar desse amor e dessa graça de Deus. Paulo fala, nem vida, nem morte, nem espada, nem sofrimento, nem luta, nem pecados que a gente tenha cometido, desde que a gente se arrependa, nada disso pode nos afastar do amor de Deus e dessa graça maravilhosa derramada sobre nós. Então, reflita sobre isso. Pense sobre isso, se essa graça mesmo atingiu a sua vida, como que isso tem impactado a sua forma de viver, como isso tem transformado o seu caminhar, como isso tem transformado os seus relacionamentos, os meus relacionamentos, como essa graça tem refletido em nós, em boas obras, em boas ações. Nós temos que ser um reflexo de Cristo, um reflexo de Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Como nós somos batizados, morremos para uma vida antiga e renascemos para uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos, Deus, e não temos palavra para expressar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, porque nós não conseguimos entender como que o Senhor pode nos amar, Pai. Como a gente sendo indigno, Pai, como nós sendo miseráveis, o Senhor se fez carne na pessoa de Jesus e morreu na cruz no nosso lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque essa graça está derramada sobre as nossas vidas. Obrigado porque temos entendido essa graça e porque, ó Deus, o Teu Espírito Santo habita em nós como um selo, ó Deus, como o penhor da salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela reconciliação. Obrigado, a Deus, pelo perdão. E obrigado, a Deus, porque o Senhor nos faz irmãos e, através disso, criou uma grande família que, mesmo a gente não podendo se reunir fisicamente, estamos ligados através da tecnologia, através das redes sociais, através de coisas que o Senhor deu inteligência e capacidade aos homens desenvolverem e que nós estamos usufruindo agora, nesse momento. Te agradecemos por isso também, Pai. E pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo as nossas vidas, esteja nos ajudando a entender, esteja se revelando, fazendo com que essa palavra que foi dita por mim seja revelada pelo Teu Espírito Santo ao coração de cada pessoa que está ouvindo, ao coração de cada pessoa que vai ouvir e ao meu próprio coração, Pai, para que eu aprenda cada vez mais do Senhor e a viver essa graça maravilhosa. Abençoe-nos como igreja. Abençoe cada pessoa que está ouvindo aqui, Senhor. Ó Deus, nas lutas, nas dificuldades, ajuda-nos a entender que somos fortalecidos pela Tua graça nas nossas fraquezas, Senhor. Nesse momento onde o distanciamento começa a apertar, quando começa a aparecer o estresse, Deus, que o Senhor abençoe cada família, para que haja, Deus, cada vez mais unido
união, entendimento e sabedoria. Abençoe a vida do pastor Dom na condução da igreja, ó Deus, e de todas as pessoas que estão investidas de autoridades pelo Senhor nas igrejas também, e também na nossa política, Pai, no nosso país. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Valeu, gente. Um beijo, até a noite. Beijo para vocês. Beijo, pastor. Até mais. Valeu. Vamos encerrar aqui. Obrigado, pessoal, que acompanha a gente aí pelo Facebook. Deus abençoe vocês.